Os mensageiros. O Senhor muitas vezes tem me dado a visão das condições e necessidades das joias espalhadas que ainda não vieram à luz da verdade presente. E tem me mostrado que os mensageiros devem abrir caminho até eles tão depressa quanto possível, a fim de levar-lhes a luz. Muitos em torno de nós apenas necessitam que se lhes remova o preconceito e se lhes exponham as evidências de nossa presente posição, procedentes da palavra de Deus, e alegremente receberão a verdade presente. Os mensageiros devem vigiar pelas almas como quem deve delas dar conta. Eles têm que levar uma vida de trabalho e angústia de espírito, enquanto o peso da preciosa, mas não raro, ferida causa de Cristo está sobre eles. Terão de pôr de lado interesses e confortos seculares e ter como seu primeiro objetivo fazer tudo o que estiver em seu poder para promover a causa da verdade presente e salvar almas que estão perecendo. Eles terão também uma rica recompensa. Em suas coroas e regozijo, os que são por eles libertados e finalmente salvos brilharão como estrelas para todos sempre. E por toda a eternidade eles desfrutarão a alegria de haverem feito o que podiam na apresentação da verdade em sua pureza e beleza, de maneira que almas apaixonadas por ela fossem santificadas, desfrutando o inestimável privilégio de se haverem enriquecido e de terem sido lavadas no sangue do Cordeiro e redimidas para Deus. Vi que os pastores devem consultar aqueles em quem têm motivos para confiar, os que têm estado em todas as mensagens e são firmes em toda a verdade presente, antes de advogarem novos pontos de importância que pensam a Bíblia sustenta. Então os pastores estarão perfeitamente unidos, e a união dos pastores será sentida pela Igreja. Vi que uma conduta assim evitaria infelizes divisões e não haveria o perigo de ficar dividido o precioso rebanho, nem as ovelhas espalhadas sem pastor. Vi também que Deus tinha mensageiros que gostaria de usar em sua causa, mas não estavam prontos. Eram demasiado levianos e frívolos para exercerem boa influência sobre o rebanho e não sentiam o peso da causa e o valor das almas como devem sentir os mensageiros a fim de praticarem o bem. Disse o anjo: Purificai-vos os que levais os utensílios do Senhor. Eles não realizarão senão pequeno bem, a menos que se deem inteiramente a Deus e sintam a importância e a solenidade da última mensagem de misericórdia que agora está sendo dada ao rebanho disperso. Alguns não chamados por Deus estão muito desejosos de ir com a mensagem, mas se sentirem o peso da causa e as responsabilidades de tal posição, desejariam retrair-se e diriam com o apóstolo: Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Uma das razões pelas quais se mostram tão desejosos de ir é que Deus não pôs sobre eles o peso da causa. Nem todos os que proclamaram a primeira e a segunda mensagens angélicas terão de proclamar a terceira, mesmo depois de a haverem inteiramente abraçado, pois alguns têm estado em tantos erros e enganos que mal podem salvar suas próprias almas, e se tomam a si guiar os outros, serão meio de desviá-los. Mas eu vi que alguns, que antes penetraram fundo no fanatismo, seriam os primeiros agora a correr sem que Deus os mandasse, antes de se haverem purificado de seus passados erros. Tendo o erro misturado com a verdade, com isso alimentariam o rebanho de Deus, e se lhes fosse permitido prosseguir, o rebanho ficaria debilitado e confuso, e morte se seguiriam. Vi que esses teriam de ser peneirados e peneirados, até ficarem livres de todos os seus erros, ou jamais estariam no reino. Os mensageiros não podiam ter no juízo e discernimento daqueles que têm estado em erros e fanatismo a confiança que podem depositar nos que têm estado na verdade e não em erros extravagantes. Muitos igualmente são demasiado afoitos em impelir para os campos alguns que apenas acabam de professar a verdade presente, e que teriam muito que aprender e muito que fazer antes que possam eles próprios estar em ordem à vista de Deus. Muito menos, portanto, apontar o caminho a outros. Vi a necessidade dos mensageiros, especialmente vigiar e conter todo o fanatismo onde quer que o vejam surgir.
Satanás está fazendo pressão por todos os lados, e a menos que tenhamos os olhos abertos para os seus enganos e laços, lançando nós mão de toda a armadura de Deus, os dardos inflamados do maligno nos atingirão. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Estes, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Se os escolhidos mensageiros do Senhor tivessem de esperar que cada obstáculo fosse removido do seu caminho, muitos jamais sairiam à procura da ovelha extraviada. Satanás apresentaria muitas objeções a fim de afastá-los do dever. Mas eles terão de ir pela fé, confiando naquele que o chamou para a sua obra, e ele abrirá o caminho diante deles até onde for para o bem deles e glória sua. Jesus, o grande mestre e modelo, não tinha onde reclinar a cabeça. Sua vida foi uma vida de trabalhos, tristeza e sofrimento. Afinal, ele se deu por nós. Aqueles que, no lugar de Cristo, procuram que as almas se reconciliem com Deus e que esperam reinar com Cristo em glória, têm que esperar ser pacientes dos seus sofrimentos aqui. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, versos 5 e 6.